Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula, tá? De Brasil Colônia. Lembrando que na última nós vimos Brasil pré-colonial. E como eu sempre gosto de frisar, é muito importante numa aula de história a gente saber qual foi a fonte, né? Nós que trabalhamos com história sempre temos que estar falando sobre as nossas fontes de pesquisa. No caso, para esta aula, nós tivemos o livro História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Bolos Júnior, tá? E também tivemos História das Cavernas ao Terceiro Milênio, de Patrícia Ramos e Miriam Mota. Como eu já falei, essas aulas, a Brasil colonial é um período muito extenso, por isso que a gente tem que dividir em algumas aulas, porque se fosse uma aula só, realmente não teria quem aguentasse, porque seria muito tempo, tá certo? Então vamos só fazer aqui um balançozinho rápido sobre o que a gente viu. As expedições exploratórias. 1501, Gaspar de Lemos. Vamos lá. Nós sabemos que as primeiras expedições aqui no Brasil, tá? O Brasil foi descoberto em 1500, descoberto entre aspas, mas em 1501 nós tínhamos também, nós já tínhamos novas expedições exploratórias, tá? Uma das mais conhecidas é a de 1501, com o Gaspar de Lemos, tá certo? E qual era o objetivo do Gaspar de Lemos aqui no Brasil? Basicamente, a nomeação de alguns locais, ou seja, garantir o reconhecimento daquela terra e a confirmação do pau-brasil, ou seja, eles queriam confirmar quais locais daria certo para eles buscarem pelo pau-brasil. Uma outra expedição também conhecida, né, relevante para a história do Brasil, é a de 1503, só que esta, por sua vez, é com Gonçalo Coelho. E nesta, o motivo principal deles era a construção de feitorias. Como nós já sabemos, as feitorias eram o equivalente a armazéns, né, ou postos de troca, onde os nativos, como a gente vê na imagem, os nativos eles trabalhavam, né, cortando o pau-brasil e levavam esse pau-brasil para onde? Levavam para as feitorias, que eram esses postos de troca que nós vamos falar sobre os utensílios, né, roupas, enfim. E além disso, o Gonçalo Coelho ele também veio procurar novas riquezas, ou seja, não só a questão do pau-brasil, mas eles também queriam ver se haviam outras possibilidades de conseguir mais dinheiro, de conseguir mais rendimentos aqui no Brasil. Uma outra que também é bastante relevante é a de 1516 e 1526. Essas duas aqui, elas serão organizadas por Cristóvão Jacques, tá certo? E o Cristóvão Jacques, ele vai ser o responsável também pela feitoria de Itamaracá. Descontrolou agora o negócio aqui. Pela feitoria de Itamaracá, ok? Para os que são mais antigos, uma música do Zé Filho fala muito bem sobre esse nome. E, além disso, pessoal, nós temos que lembrar que, por exemplo, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo ele foi dividido entre portugueses e espanhóis, tá certo? Então, assim, os portugueses, eles vão entender que os outros povos, como, por exemplo, os franceses e os holandeses, quando eles viessem aqui para o Brasil, eles seriam chamados de invasores, porque nós, brasileiros, sabemos que, na verdade, o europeu vir para o Brasil foi, sim, uma invasão, né? Barra colonização, uma invasão. E só que, como a nossa historiografia ela é contada pelo ponto de vista do europeu, e não só europeu, mas o europeu português, os portugueses que aqui estavam, tá? Eles achavam que os outros povos, os holandeses ou os franceses, estes povos eram invasores. Então, uma das coisas que o Cristóvão Jacques ele veio fazer aqui no Brasil foi combater os invasores, tá? Os invasores franceses, lembrando que eles não se entendiam como invasores. Tipo, se eu roubei, agora é meu, né? Então, se você vem para cá, então você é um invasor. Daí, pessoal, a partir de 1530, lembrando, elas eram expedições, tá certo? Que nós também vamos chamar de expedições guarda-costas.
Elas não tinham o intuito de vir para cá para literalmente ficarem por aqui. Era basicamente como se eles viessem fazer algumas pesquisas, tá certo? Ver o que tinha. E aí nós vamos para o início da colonização. Causas, tá? Por que eles resolveram colonizar o Brasil? Decadência do comércio com as Índias, ok? O comércio com o Oriente, devido à questão da concorrência, ele começa a entrar em crise. Além disso, eles começaram a achar que o nosso solo, tá? O solo brasileiro, ele era apropriado para produção de açúcar. Lembrando, pessoal, que hoje o açúcar ele é algo bem comum para a gente. Mas naquela época, tem alguns livros que vão dizer que o açúcar era algo tão raro que ele era dado como presente de casamento. Já imaginou hoje você chegando no casamento com 1 quilo de açúcar, ou pelo menos 10 quilos de açúcar? Tá certo? Não seria algo interessante. Mas para você ver como aquela época era algo mais escasso, você vai ver que era dado como presente de casamento. Então você não dá qualquer coisa de presente de casamento, né? Você vai dar uma coisa realmente que tem alguma relevância. E isto, nesse momento, tá? Era o açúcar. Outra coisa, evitar invasões, pessoal. Existia um negocinho chamado de uti possidetis. E isso seria basicamente como se fosse uma lei e dizia que para você ser dono de determinado local, você tem que povoar aquele local, tá? Não basta só você roubar e dizer é meu. Não, você tem que começar a ocupar aquele local, tá? E assim, como eles já tinham achado que além do pau-brasil dava para comercializar o açúcar, né? Eles começaram, além disso, procurar novas riquezas, ok? Que mais tarde nós vamos encontrar a questão do ouro, né? E diamantes também. Então, frente a esta situação aqui, o que é que eles vão fazer? Tá certo? A solução para isso tudo era o quê? Povoar o Brasil, ou seja, literalmente colonizar. Ou seja, nós vamos agora ocupar o território brasileiro. Quem é que vai ficar responsável por isso? Tá? Em 1530 é Martim Afonso de Souza. Agora a gente tem que lembrar de uma coisinha. Primeiro, as expedições, pessoal, aqui nós vamos dar o nome de expedição colonizadora. Mas você tem que lembrar que uma expedição colonizadora, ela também é exploratória. Ou seja, eles vão vir para cá, eles vão ocupar? Vão, mas é no intuito de continuar o que for produzido aqui sendo enviado para a metrópole, ok? Então, as primeiras expedições, nós vamos chamar de expedições guarda-costas e estas expedições de expedições colonizadoras ou exploratórias. Eu acho que é exploratória do mesmo jeito, mas enfim. 1530, pessoal, nós vamos ter a figura marcante, tá, de Martim Afonso de Souza. Tá? Quando a gente fala Martim, só lembra do cara da Iracema, né? Então, vamos aqui. Qual era o objetivo principal do Martim Afonso de Souza? Além de começar a colonizar, tá certo? A gente ia proteger a costa, tá? Nós vamos, como eu já falei, combater os invasores franceses. Outra coisa, eles iam começar a explorar o território, tá? E eles conseguiram chegar ao Rio da Prata, que mais à frente vai ser motivo de conflito para o povo brasileiro. Além disso, eles vão fundar São Vicente, tá certo? Descontrolei aqui, né? São Vicente, tá? No litoral de São Paulo, e vão erguer o nosso primeiro engenho. Ou seja, se nós temos um engenho, é porque nós começamos a plantar quem? Nós já começamos a plantar o açúcar, ok? Só que assim, para a gente colonizar, pessoal, como o território brasileiro era muito extenso, mesmo naquela época, tá? Já era um território muito extenso, a gente vê que a colonização ela tem que ter uma organização, tá? A gente não pode mandar uma única pessoa para cá, para o Brasil, e esta única pessoa ela começar a organizar todo um território que estava lotado de nativos e que de uma forma ou de outra havia sim uma resistência desses povos. Então eles resolveram organizar em que sistema? No sistema, tá,
de capitanias hereditárias. Então, quando a gente fala da estrutura, tá, político-administrativa da colônia, qual será essa? Será o sistema de capitanias hereditárias, tá certo? E aí tu vai lembrar mais uma coisa. Esse sistema de capitanias, ele vai ser utilizado só aqui no Brasil? Não, pessoal. O sistema de capitanias, ele já era utilizado, tá? Em Goa, Angola, Macau. Ele foi, digamos que era o que utilizava-se de praxe, o que os portugueses geralmente utilizavam quando eles tinham alguma colônia. Então, assim, nós encontramos uma nova terra e nós já temos uma nova colônia. O que nós vamos fazer? Para organizar o sistema de capitanias hereditárias. E essas capitanias, pessoal, o Brasil todo, tá? Ele foi dividido em 15 lotes de terra, tá? Muito legal. 15 lotes, mas esses 15 lotes, eles foram dados para 12 pessoas. Por que não 15, professora? Porque o Martim Afonso de Souza e o irmão Pero Lopes de Souza, eles receberam mais de uma capitania, tá certo? Então, assim, o pessoal já acha que aquele território é pequeno, né? Um território gigantesco, mas aí eu quero 2 capitanias. Vamos ver até onde que isso vai dar. O problema, pessoal, é que no sistema de capitanias hereditárias, tá certo? Os recursos para promover essa colonização, esse povoamento, eram os recursos particulares. Ou seja, eu ganhei uma capitania, tá certo? Se eu ganhei uma capitania para desenvolver, para colocar um engenho, para fazer uma estrada, para fazer seja lá o que diabos for que eu resolver fazer lá, tá certo? Eu vou ter que fazer isso com a minha própria grana. Claro que em troca, né, de acordo com o que eu conseguir fazer lá, eu vou ter alguns benefícios de exploração, eu vou ter alguns privilégios no domínio daquele território, tá? Mas tu vai lembrar o quê? Primeira forma de organização político-administrativa do Brasil? Capitanias hereditárias, tá? Nós tivemos 15 lotes, tá? Desses 15 lotes nós temos 12 capitães donatários, ou seja, pessoas que ganharam uma capitania, tá? E essa capitania hereditária, ela vai ser como? Ela vai ser desenvolvida, pessoal. É como se você ganhasse o território de um estado. É como se você tivesse ganhado aqui o nosso estado, o estado de Ceará, e você tivesse que sozinho desenvolver com os seus próprios, com o seu próprio dinheiro, você vai desenvolver o estado do Ceará todo. Aqui nós podemos ver, tá? Basicamente o que seria o Brasil naquela época. Como vocês sabem, eu nunca consigo fazer essa lista, não é agora que vai dar certo. Olhem! Tá? Então, assim, esta parte seria basicamente, apagando aquela lá de baixo, esquece isso, seria o Brasil, tá certo? E as nossas capitanias seriam essas, tá certo? Estas aqui. E estas capitanias nós vamos comandar. E se vocês forem ver, quando a gente está falando aqui da capitania, por exemplo, a capitania de Olinda, não é o mapa do Brasil como nós temos hoje. É basicamente uma linha reta, ou seja, você faz uma linha reta aqui, outra linha reta, que era para ser reta aqui, e você tem todo esse território aqui, vai ser uma única capitania com um único capitão donatário. Além disso, nós também vemos que, por exemplo, alguns ganharam 2 capitanias. Então, era como se a pessoa tivesse um território desse tamanho, tá? Para sozinho ele tomar de conta, para sozinho ele desenvolver. Claro que não vai ser muito interessante isso. Daí nós temos, basicamente, pessoal, nós temos 2 documentos, tá certo? Nós vamos ter a carta de doação, que é como se fosse o documento daquela terra, lembrando que você ia desenvolver, mas a terra em si, ela continuava sendo da coroa portuguesa. Não é porque você tinha a carta de doação que você agora era dono. Você poderia vender essa terra, você poderia fazer o que quisesse com ela. Não necessariamente. A terra você não poderia vender. Você ganhava direitos sobre aquela terra, tá? Mas você não poderia vender. E nós tínhamos, além da carta de doação, que era o documento que oficializava, né, que agora você que estava de conta desse território, e nós tínhamos o foral.
O foral é como se fosse uma carta, tá? E essa carta vai ter os direitos e deveres. Aqui nós vamos listar alguns poucos, tá certo? Porque nós estamos falando também de um documento bem extenso. Então, assim, primeiro, tá? Você tinha o direito à exploração, tá? Você iria poder explorar tanto a questão natural, né, da natureza, como a questão mineral. Ou seja, se você achasse alguma pedra preciosa, ou ouro, ou seja lá o que for, você também teria o direito à exploração. Lembrando, se você vai ter o direito à exploração, não quer dizer que tudo que você encontrar aqui é seu, porque você tem que lembrar que você ganhou a concessão da terra, você não é o dono total da terra. O dono literal da terra continua sendo a coroa portuguesa. Você também tinha o direito de desenvolver a agricultura e a pecuária, tá? Você obteria lucros por essa atividade. Você também poderia exercer o poder político-administrativo, ou seja, ganhei é minha. Uma coisa que é interessante, desculpa, caiu aqui. Uma coisa que também é interessante é que você, que era o capitão donatário, você poderia, inclusive, mandar uma pessoa para o degredo. Ou seja, tem alguém que mora lá na sua capitania e você não gosta dessa pessoa. Então, você faz o quê? Você manda ela para o degredo. Ou seja, você expulsa ela daquela terra por até 10 anos. Uma outra coisa que era o seu direito é que você poderia doar sesmarias. O que seria uma sesmaria, pessoal? Uma sesmaria é como se fosse um latifúndio, ou seja, eu ganhei o estado do Ceará, daí eu vou doar uma fazenda gigante que em algumas vezes poderia ser do tamanho de uma cidade, tá? Então eu vou doar. Mais uma vez tu vai lembrar de quê? Você doa a sesmaria, você doa a posse daquela terra, mas o dono literal, tá? Você ganha a sesmaria para desenvolver aquela terra, mas o dono literal continua sendo a coroa portuguesa. Só que você, que é o capitão donatário, você pode doar uma sesmaria. Você pode pegar uma parte da sua terra e colocar alguém ali para desenvolver aquela terra, tá certo? Além disso, você poderia escravizar os índios para serem utilizados como mão de obra. Daqui, pessoal, os nativos, como a gente sempre gosta de lembrar, né? O nativo brasileiro, ele poderia ser pego, tá, como escravo, tá certo? Então, assim, quando eu falo em escravizar, nós passamos já daquele momento do Brasil pré-colonial. Porque no Brasil pré-colonial, a mão de obra era nativa, mas como? Na questão do escambo. Aqui nós estamos falando de uma outra forma de domínio, tá certo? Nós estamos dizendo que agora eles podem ser literalmente apresados, tá certo? E eles podem ser escravizados para a mão de obra. Você também poderia exercer o poder judiciário, ou seja, você é no mesmo momento que você é o prefeito, você também é o juiz, não é legal? Então, assim, mas obviamente que era na sua capitania, tá certo? Você não poderia tomar de conta de outras capitanias. Você era o dono da sua capitania. Você também poderia cobrar impostos, tá certo? Você também poderia cobrar impostos. Ou seja, já que você doou aqui uma sesmaria, tá? Você doa essa terra, a pessoa também vai desenvolver essa terra, mas ela vai lhe pagar impostos. Ou seja, é como se você fosse o dono majoritário e aí você cedeu uma parte para uma pessoa desenvolver, mas ela vai ter que te pagar impostos sobre isso. Não só impostos dos sesmeiros, quem tem uma sesmaria, mas também dos comerciantes. Por exemplo, se na sua capitania tem algum comerciante, esse comerciante, para poder trabalhar na sua região, na sua capitania, ele também tem que te pagar impostos. Você também tinha o direito de estabelecer engenhos de açúcar, como nós sabemos nesse momento, tá? Depois do pau-brasil, o açúcar ele vai ser bastante relevante
para a sociedade brasileira na época do Brasil colônia. E o que eu acho o mais cruel, tá? Você poderia escravizar e mandar vender 24 nativos, tá? Anualmente, ou seja, você poderia exportar brasileiros, você poderia vender, tá? Estas pessoas, estes seres humanos. Só que a gente tem que lembrar assim, pra gente hoje isto parece bastante cruel, você vai capturar 24 seres humanos e você vai vender. Só que para aquela época, pessoal, eles já vinham de outros locais que foram colonizados. Então, o trabalho escravo, tá certo? A escravidão, ela era algo comum, era algo normal para aquela época. Tanto a escravidão do nativo, quanto a escravidão dos negros. E aqui nós vamos para os deveres, no mesmo documento, pessoal, foral, tá certo? Você tinha o dever de fazer a proteção, ou seja, você poderia ter algumas pessoas trabalhando para você, o que a gente poderia chamar de milícia, não é? Não era uma polícia, porque a gente não tinha algo do Estado. A gente tinham grupos, tá? E estes grupos, eles estariam responsáveis pela proteção, tá? Principalmente do litoral. Por quê? Porque quem vinha chegando começava a exploração pelo litoral. E aí eles tinham que proteger, tá, esse território, proteger basicamente de quem? Dos ingleses, dos holandeses e principalmente dos franceses. Os franceses vão, inicialmente, eles vão criar tanto a França Antártica quanto a França Equinocial no Brasil, tá certo? Os holandeses, bem mais à frente, eles vão também dominar grande parte do Nordeste. Mas nesse momento, eles viam os outros europeus como invasores. Outra coisa, eles tinham o dever de desenvolver, tá, a colonização dos territórios, ou seja, quanto mais pessoas viessem para morar ali, melhor para eles. Também tinha o dever de combater as tribos nativas, ou seja, os nativos que eles encontrassem por aqui, eles poderiam expulsar de suas terras, ou seja, ficou dúbio, né? Poderiam expulsar os nativos de suas terras, ou seja, eles poderiam expulsar os nativos da terra que era deles. Por quê? Porque os capitães donatários tinham chegado e eles queriam aquela terra para si. Além disso, eles também tinham o dever de fundar vilas, tá, na colônia, principalmente na sua capitania. Como eu falei que eles também tinham o poder de justiça, tá, eles também fiscalizavam as ações voltadas para a economia, para garantir, tá certo, o monopólio da coroa portuguesa. Ou seja, tudo que fosse produzido aqui no Brasil não poderia ser vendido em outros países. Tudo que a gente tinha que era produzido aqui no Brasil ia para onde? Ia para Portugal. Aqui nós temos basicamente a estrutura do funcionamento da capitania. E como nós podemos ver, ela fracassou, tá? Nós temos, como eu falei anteriormente, a carta de doação, né, que vai oficializar o processo, o foral, que é onde tem os direitos e deveres. A política, pessoal, ela vai ser descentralizada, ou seja, não existe uma pessoa aqui no Brasil que comande todas as capitanias. Cada capitão donatário era responsável pelo seu território. E, obviamente, que este modelo ele fracassou. Primeiro, riscos econômicos, ou seja, você via para cá, você não tinha como ter certeza, tá, de que o que você iria plantar aqui, você iria conseguir colher. Você não tinha certeza se você vinha para cá e os nativos permitiriam que você realmente se instalasse nesse ambiente, tá certo? Ataque dos indígenas, como eu sempre gosto de falar, pessoal, o livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, onde ele fala dos Hércules brasileiros, eu acho show, tá? Quem puder, dá uma olhadinha nesse livro. Ele é um livro realmente muito bom sobre a história do Brasil, principalmente quando fala a questão do Brasil colônia. A distância da metrópole, ou seja, em caso de haver necessidade de uma ajuda mais firme, algo mais enérgico, não haveria como, tá? Porque nós estávamos muito longe da metrópole.
a necessidade de altos investimentos, como eu falei, você ganhava o Ceará e você ia ter que fazer estrada, você ia ter que fazer tudo sozinho. A ausência de contato entre as capitanias, ou seja, o dono da capitania A estava tão atarefado que ele não poderia dar suporte ou algum tipo de ajuda ao dono da capitania B. De todas as capitanias que houveram, tá certo? As que deram certo devido à questão do açúcar foi a capitania de Pernambuco, tá certo? Que também vai ser chamada de Nova Lusitânia. Isso aqui veio parar aqui, não sei de onde, tá? Pode apagar isso aqui da vida. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, tá certo? Devido ao que, pessoal? A questão da cana-de-açúcar, tá certo? Realmente, nesses dois ambientes, a cana-de-açúcar se deu super bem e eles resolveram além de plantar a cana-de-açúcar, tá? Eles começaram a produzir o açúcar e começaram a exportar, tá? E como eu já falei, era basicamente uma iguaria, tá? Era algo realmente bastante relevante. Então, assim, como só deu certo duas capitanias, o governo português, a coroa portuguesa, resolveu uma nova forma de governo. Qual seria essa nova forma de governo, pessoal? O governo geral, tá? E quem era que ia receber, quem era que ia ficar responsável? Quando a gente tinha a capitania hereditária, a gente tinha uma descentralização. No governo geral, haveria uma centralização. Então, assim, o governador geral, ele geralmente era um homem que tinha prestado serviços à coroa, tá certo? Então, assim, não poderia ser qualquer um que ganharia aquele território. Porque agora, pessoal, nós estamos falando que se existia uma hierarquia, né, Sesmeiro, depois o capitão donatário, agora existe mais um pilar nessa organização política aqui do Brasil, que seria o quê? O Sesmeiro, o capitão donatário e o governador geral, ok? Geralmente era uma pessoa que tinha uma certa influência e era alguém que, por exemplo, já tinha prestado serviços à coroa, inclusive em outras colônias aqui do Brasil, tá certo? Esse governo geral, digamos que a capital do governo geral foi onde? Na Bahia, tá certo? Então, esse povo veio para lá, para a Bahia. E quem foi o nosso primeiro governador geral, pessoal? Foi o Tomé de Souza. Lembrem-se desse nome. O Tomé de Souza, ele vai ser o chefe, tá certo? Ele vai ser o chefe do governo geral e ele vai ser, além de chefe da administração, ele também vai ser o chefe, tá, militar. Ó que chique, o cara era um homem que já tinha prestado serviço lá, ele vem se estabelecer na Bahia, tá? O Tomé de Souza, quando ele chega na Bahia, ele vai ser o chefe da administração, tá? Tanto a administração política como a administração militar, tá certo? E basicamente em 1548 ele vai chegar aqui no Brasil, tá? Ele chega aqui no Brasil com cerca de 1000 pessoas, tá? Entre essas pessoas, nós tínhamos carpinteiros, soldados, jesuítas, inclusive o primeiro jesuíta que se tem registro, né, aqui no Brasil, que seria o Manuel da Nóbrega, tá? Mesmo o José de Anchieta sendo o mais famoso, a gente vai ter o primeiro que vai vir para cá que se tenha registro, seria o Manuel da Nóbrega. Além de alguns degradados, é porque não está dando para ver aqui no slide, tá? Mas aqui embaixo tem os degradados. Pessoal, essa questão de vir os degradados para o Brasil, deu-se aquela falsa impressão de dizer que o Brasil não tem como dar certo porque já desde o Brasil colônia só vinham vagabundos, prostitutas, cachaceiros, os pirangueiros, esse povo aqui para o Brasil. Só que, gente, uma parte dessas pessoas, tá, vieram para cá quanto degradados. Tá certo? E esses degradados, pessoal, eles não foram a maioria, tá? E eles também não eram responsáveis por crimes muito graves lá. Era basicamente o degradado era uma pessoa que
que cometeu furto, tá? Ou que teria cometido adultério, algum tipo de feitiçaria, ou seja, os feiticeiros, tá certo? Ou que tivesse feito uma promessa de casamento e que não tenha cumprido, tá certo? Então, assim, como disse o Ronaldo Weinfels, ele diz: a imagem dos degradados como grandes assassinos ou perigosos ladrões, tá? Acontece de tudo eu gravando uma aula, tô pra ver. Ronaldo Weinfels, ele diz: a imagem dos degradados como grandes assassinos ou perigosos ladrões não resiste. Assim, não resiste assim às evidências da documentação. Ou seja, não existe uma documentação que comprove que o povo que vinha para cá era extremamente perigoso. Nós temos mais assim os vagabundos, né, uns trapaceiros, tá? E a gente não deve também achar que esse povo foi a maioria e que o Brasil até hoje vive do jeito que vive, né? Por quê? Porque lá na colonização veio pessoas de má índole, tá? Aqui para o Brasil. Muito do que acontece no Brasil hoje é culpa nossa. Pronto. E esse povo que veio aqui, tá? Com o Tomé de Souza, eles foram fundar a primeira capital do Brasil, que seria, eles vão fundar a cidade de Salvador, que seria a primeira capital do Brasil. E aí eu pergunto, e onde é que vai ficar essa capital do Brasil? Fez direitinho o caminho aqui, ó, que legal. E aí, dando sequência, nós vamos ter 1549, pessoal, alguns livros eles vão chamar 1548. Então, assim, 1548, o rei de Portugal, ele resolve que para cá, para o Brasil, para organizar, vai haver o governo geral, tá certo? Mas o Tomé de Souza, ele chega aqui em 1549, porque a gente sabe que não era tão rápido para uma pessoa sair de um local para outro, né? Existiam vários percalços, tá certo? Então, o governo geral ele é instituído no Brasil em 1548. O primeiro governador geral do Brasil, ele entra no cargo dele em 1549, tá? E ele é o Tomé de Souza. Tomézinho de Souza, ele vai ser responsável, como eu falei anteriormente, né? A questão da chegada dos jesuítas, tá certo? A fundação de Salvador, o primeiro bispado, se a gente vai ter uma presença maior da igreja aqui no Brasil, e ele continua a questão da exploração, tá certo? Assim, e o Tomé de Souza, ele vai começar a criação de gado, tá certo? No Brasil, vai começar com o governo dele, além de que as guerras justas, ou seja, as guerras onde eles poderiam capturar os nativos sem maior problema. Acabou-se o governo do Tomé de Souza, nós vamos para 1553, no governo do Duarte da Costa, pessoal. Duarte da Costa vai fundar, no governo do Duarte da Costa, tá? A gente vai ter a fundação do Colégio de São Paulo, mas nós também teremos a invasão francesa, tá? No Rio de Janeiro, que é onde eles vão criar, os franceses vão criar no Rio de Janeiro, no território que hoje é o Rio de Janeiro, eles criaram a França Antártica, tá certo? E assim, o Duarte da Costa, ele vai tentar muito, muito, muito combater esses franceses, tá? Não vai conseguir, mas ele vai tentar. Além de combater os franceses, pessoal, ele também vai ter como meta catequizar os nativos. Daí vai vir algo mais forte, tá certo? Que é aquela questão, ou a gente catequiza ou a gente mata. Eles vão aceitar Deus de uma forma ou eles vão encontrar Deus mais rapidamente, tá certo? E assim, e nesse governo dele, que quando chega aqui o José de Anchieta, tá? E o José de Anchieta, esse cara vai ser responsável também junto com crianças, esqueci o nome da criatura. José de Nóbrega, acho que é. Então, assim, junto com esse outro jesuíta, eles vão ser responsáveis pela fundação do Colégio de São Paulo. Me lembrei agora do povo apresentando seminário, quando dá o famoso branco, tá certo? Então, assim, combater os franceses e construir essa escola.
Com a presença dos jesuítas aqui no Brasil, vai começar uma problemática. Eu acho que o governo mais azarado dos três será o governo do Duarte da Costa mesmo. Por quê? Primeiro tem essa questão dos franceses, né, que eles vão realmente fundar a França Antártica. Tipo, antes eles queriam pelo menos entrar no território, agora não, nós vamos tomar de conta da coisa toda, tá certo? E vai haver o embate, como ele queria, ou matar, ou catequizar, ou escravizar os nativos, começa a haver esse problema, porque o jesuíta, ele quer o quê? Catequizar, né? Ele quer a prática do etnocídio mesmo. Já o colono, ele quer o quê? Ele quer capturar o nativo para o trabalho escravo para si. Então, assim, de um lado, começa a haver disputas entre os jesuítas e os colonos, tá certo? Depois do governo do Duarte da Costa, nós vamos ter o governo do Mendes Sá, 1558 até 1572, e ele vai ser o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, ou seja, ele vai botar moral naquilo que o outro não conseguiu, tá certo? Então, tu lembra, a França Antártica ela vai ser instaurada no Brasil em 1553 no governo do Duarte da Costa e ele vai embora, tá, em 1558, a partir de 1558 no governo do Mendes Sá. Só que eu preciso que você lembre de mais uma coisinha. O Mendes Sá, ele tinha um sobrinho, tá, aqui no Brasil, tá certo? E era o Estácio de Sá. Eu quero que você lembre que digamos que o chefe das Forças Armadas, o cara que trabalhava na proteção do Mendes Sá, era o Estácio de Sá. E o Estácio de Sá, ele vai ser responsável pela expulsão, ele literalmente, tá? No governo do Mendes Sá, o Estácio de Sá vai estar à frente da expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, porque ele vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tá? E aí, rapidamente, quando ele consegue fundar esta cidade, ele consegue estar mais próximo, ele consegue vencer o conflito entre o que já havia entre os portugueses e os franceses. Aí tu lembra, no governo do Mendes Sá, mas quem está à frente da batalha é o Estácio de Sá. Tá certo? E aí, assim, uma coisa que vai haver também no governo do Mendes Sá é a Confederação dos Tamoios, tá certo? Lembrando que nós temos basicamente os tupinambás, tá? Desde o comecinho, os tupinambás, eles trabalham juntamente com os franceses, enquanto os tupiniquins, eles vão trabalhar com os portugueses. Daí, confunde um pouco, porque como um é tupinambá e o outro tupiniquim, aí diz os povos tupi. Tá certo, pessoal? Quando a gente fala dos povos tupi, nós não estamos falando de um povo único. Nós estamos falando de grupos, tá? Que tinham basicamente o mesmo tronco linguístico, tá certo? E esse povo, nós vamos dar o nome de povos tupi. Mas lembra, tupiniquim do lado dos portugueses, tupinambá do lado dos franceses, tá certo? Só a nível de curiosidade, o Estácio de Sá, ele era muito cruel com os nativos, tá certo? Essa perseguição aos nativos foi muito cruel e não que eu seja uma pessoa ruim, mas também não vou dizer que os nativos estavam errados, eles conseguiram matar o Estácio de Sá com uma flechada no olho. E vou nem mentir que eu queria conhecer o cabra que consegue dar uma flechada no olho de alguém. Só aqui para encerrar, 1572, tá? Morre o Mendes Sá. Lembrando, quem morreu com a flechada foi o Estácio de Sá, ok? O Mendes Sá morre em 1572 e onde vai ser instituído no Brasil uma nova forma de governo, que é o governo do Norte e o governo do Sul, tá certo? Tá aqui a repartiçãozinha. Quando descontrola aqui a caneta é show. Então aqui, ó, governo do Norte e o governo do Sul. Gente, consegui fazer uma linha, tá? 1572, para facilitar o controle, né? Houve a morte do cara, ele disse, vamos dar uma ajeitada nisso aí também. Governo do Norte, capital em Salvador. Governo do Sul, capital do Rio de Janeiro.
Só que em 1578 volta o cão arrependido, viram que não dava certo essa história de governo do norte e governo do sul e resolveram deixar a capital sendo Salvador mesmo. Ok? E aí, pessoal, uma outra forma de organização, por mais que hoje exista tipo uma hierarquia, basicamente, que nós temos os vereadores e depois os prefeitos, tá? Naquela época, uma outra forma de organização era as câmaras municipais, tá? As câmaras municipais, elas representavam basicamente um poder local, tá? Ou seja, a gente tinha aquele governão, capitão, donatário, sesmeiro e tudo mais. Daí a gente tinha uma organização local, que eram as câmaras municipais, tá certo? Essas câmaras municipais, elas tinham um juiz ordinário, que quando a gente fala assim, ordinário, pelo menos aqui na nossa região, ordinário não significa ordem, né? É uma espécie de xingamento, ordinário, né? Adoro como o brasileiro, ele simplesmente ele modifica o sentido de uma palavra, tá? E como é que a gente escolhe esse juiz ordinário, tá? Ele é escolhido nada mais, nada menos pelos integrantes da elite da cidade. Claro que nós sabemos que eles não escolhiam porque conseguiriam favores, né? No Brasil a honestidade sempre reinou e obviamente que eles escolhiam assim, não, vamos pegar assim aquele caba mais macho, aquele caba que se garante na lei e aí nós vamos botar esse caba para botar moral. Claro que não, né, meu povo? A gente já escolhia para fazer mais ou menos um conluio, tá certo? Além desse juiz ordinário, só a nível de informação, quem quiser dar uma pesquisadinha em juiz de fora, tá certo? Porque esses juízes ordinários, eles geralmente não davam certo e o povo começou para combater, né, os desmandos, eles começaram com essa história de juiz de fora, tá certo? Então pesquisa juiz de fora. Além do juiz, tinham cerca de 3 ou 4 vereadores, tá? E esses vereadores eram os homens bons. E aí você vai encontrar muitas questões, quem gosta de resolver questões na internet, sobre estes homens bons, tá? Homens bons, pessoas de bom coração, que gostavam de ajudar os outros, tá? Que eram contra as injustiças? Não. Homens bons geralmente eram latifundiários, brancos, que houvesse uma boa de uma pureza de sangue, tá certo? Quanto mais perto de europeu que ele fosse, muito melhor, tá? Então, assim, e que ele não, digamos que para ser um homem bom, realmente daquele homem bom raiz, ele não tivesse que fazer nenhum tipo de trabalho manual, trabalho braçal, tá? Então, entre todos dessa gravura, o homem bom seria esta figura aqui. Olha que com o passar do tempo, tá? A gente vai pegando as palavras, a gente vai modificando, né? O homem bom atualmente não seria basicamente alguém que andasse da forma como anda essa criatura na obra de Debré, tá certo? E qual era a função da Câmara Municipal, tá? Resolver os problemas de ordem econômica, política, administrativa, só que a nível de vila e município, ok? Lembra, um cara desse, ele não tinha uma, digamos que uma capitania, tá certo? No máximo, essa galera aí eram sesmeiros, tá? Gerenciar os gastos públicos. Olha que legal, tá certo? Ou seja, eles iriam ver o que eles estão ganhando e o que eles estão gastando aqui na nossa colônia. Além disso, eles iam promover as ações judiciais. Pessoal, quem mora nos interiores sabe, tá, que a questão da justiça aqui, ela ainda tem, de uma forma direta ou indireta, uma influência política, tá? E aí tu imagina naquela época, como não era uma situação dessa. Construir obras públicas, tá? Estas obras públicas, geralmente, elas eram feitas dentro das fazendas dos senhores de engenho. Lembrando que a maioria dos vereadores eram os senhores de engenho, tá? Eram pessoas que realmente tinham muito dinheiro ou que pelo menos tinham uma grande influência, tá certo? Então, assim,
Às vezes, essas obras públicas, elas acabavam, por acaso, dentro da fazenda de alguém, tá certo? Também eles criavam regras, tá? Os vereadores, os homens bons vereadores, eles também criavam regras pelo comércio local e zelavam pelos bens públicos. Lembrando que esses bens públicos geralmente estavam dentro das terras privadas. E também pela limpeza urbana, que eu acho muito legal e relevante. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender alguma coisa. Espero que a aula não tenha ficado muito extensa, ok? E veremos a questão das revoltas, tá certo? Em uma outra aula. Tanto a questão das revoltas, como a questão dos jesuítas, a questão da Inquisição aqui no Brasil. Então, assim, a questão econômica também. Só para fazer um resumozinho bem rápido, vocês lembram? Mão de obra escrava, tá? Nativa. E depois a mão de obra negra, tá certo? E a gente teve, basicamente, primeiro o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, tá certo? Mas não quer dizer que não existia, por exemplo, a agricultura de subsistência, tá? Para fechar com chave de ouro, até a próxima, tá? Espero que vocês estejam bem e quem puder, fique em casa.